Fala pessoal, eu me chamo Ronald, atuo como terapeuta dentro do campo da liberação emocional e eu estou abrindo aqui esse canal justamente para poder falar sobre alguns assuntos que eu acho serem muito importantes, né? E esse primeiro assunto que eu quero falar e que eu quero posteriormente comentar mais em outros vídeos é a ansiedade, né? Então, para começar, eu acho que seria legal pelo menos dar uma definição mais abrangente do que seria isso. E até para algumas pessoas que têm dúvidas exatamente sobre o que não é, né? Então, antes de mais nada, né, antes de falar sobre a ansiedade em si, é importante falar sobre o medo. Pode talvez não parecer para algumas pessoas, mas são duas coisas que estão muito bem relacionadas, né? Quando a gente fala sobre o medo, como é que eu poderia definir o medo, né? O medo, ele é basicamente uma resposta a uma ameaça que você está tendo naquele momento. Exemplo, tem um tigre na tua frente e tu naturalmente vai ter uma resposta rápida, né, para aquela situação. Então, aquela resposta à ameaça, ela seria o medo, né? Mas quando a gente começa a projetar, a pensar em possíveis situações que podem acontecer no futuro, aí sim a gente pode chamar isso de ansiedade. Então, se você for observar, basicamente o mecanismo é o mesmo, mas é simplesmente uma questão temporal mesmo, ou seja, a ansiedade seria o medo de uma possibilidade de algo que vai acontecer. Ou seja, se você agora está sentindo os seus pensamentos correndo sobre coisas que vão acontecer e você começa a projetar e até mesmo ter sintomas físicos, né, sobre, nossa, eu estou sentindo isso aqui porque eu acho que algo vai acontecer. Então isso seria ansiedade, né? E partindo disso, acho que uma outra pergunta que ela é muito relevante, que muitas pessoas falam mas tem ansiedade uma coisa ruim? Será que eu me senti dessa forma é algo ruim? Então, ansiedade em si, ela é uma coisa natural, é uma resposta que a gente tem, né, às possíveis coisas que podem acontecer. E se você for parar para pensar bem, dentro de um contexto que seja controlado, um contexto que seja normal, ela é uma coisa muito efetiva, porque ela pode te ajudar a você projetar melhor os seus planos para coisas que podem acontecer. Você fica mais efetivamente preparado para possibilidades, né? A grande questão é se isso acaba sendo uma coisa muito excessiva. E quando começa a realmente chegar ao ponto de te gerar desconfortos muito incômodos e de realmente atrapalhar a sua vida, aí sim a gente está falando sobre ansiedade generalizada, que realmente já é o excesso, né? E no excesso, aí realmente você precisa começar a buscar formas de começar a lidar com isso, né? Porque a ansiedade em si é sim uma coisa normal, mas quando ela está em excesso, ela acaba atrapalhando a vida das pessoas em diversos níveis. E nesse ponto, duas dicas que eu te dou primeiro, buscar formas de começar a lidar com isso, seja com práticas respiratórias, com outras práticas de relaxamento e de outras formas de como começar a lidar melhor com isso que está acontecendo. E a segunda é realmente você buscar algum apoio terapêutico, né? Para que possa realmente te dar um suporte nisso, porque realmente tem pessoas que acabam não conseguindo lidar bem por si próprias, né? E aí é importante também ter em mente que muitas vezes quando você está nessa ansiedade generalizada, não é somente uma coisinha aqui ou outra, né? É uma questão multifatorial. E para isso é importante poder descobrir e investigar melhor tudo isso, tá? Então, pessoal, esse é o primeiro vídeo que eu estou postando aqui, tá? Eu pretendo postar cada vez mais sobre outros assuntos também, mas esse eu pretendo fazer uma série de vídeos antes de mais nada. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha, compartilha para outras pessoas. Comenta comigo, você tem sentido alguns sintomas, algumas sensações voltadas à ansiedade? Eu pretendo fazer outros vídeos voltados a sintomas também. E além disso, se você quiser talvez conhecer um pouco mais do meu trabalho voltado às sessões de liberação emocional, eu vou deixar um link aqui embaixo, tá? Para qualquer coisa, se você tivesse interesse. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.